Neste momento, nós vamos passar a palavra com o doutor Edomar Batista da Cunha. Por favor, doutor. Terei a honra de apresentá-los a vocês. Ele tem a formação em nutrição pelo Centro Universitário IPA Metodista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Iridologia e iridologia comportamental, com o professor Danny Johnson. Iridologia no Centro de Pesquisa de Iridologia e Sistema Naturista, com o professor Adalton Vilhena. Holística e iridologia quântica, método Salomé na Escola Aissana, em Bogotá. Colômbia, com o professor Javier Griso Salomé. Iridologia moderna, com o Dr. John Andrews. Experiência na coordenação e direção de hospital naturista. Palestrante sobre saúde e qualidade de vida no Brasil e exterior. Ele é professor de iridologia clínica e comportamental e naturopatia. Seja bem-vindo e com você a palavra. Obrigado. E fazendo justiça, não sei porquê, deve ter passado uma frase no mini currículo. O meu mestre maior, professor Gurudev Singh Khalsa, faltou ali, mas né? Foi meu grande mestre primeiro de iridologia. Gente, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse congresso. De antemão, eu agradeço o convite e a confiança da Adeilde em mais uma vez me convidar para esse evento. E como eu disse já na sexta-feira, com muita gratidão eu estou aqui para somar, não como nutricionista, mas somar na causa da medicina natural, ok? Por favor, quem aqui está, né? Eu não sabia que tinha, já pedi para o Santiago, esse... Aí, ok. Então, só para eu me localizar, tá bom? A iridologia como a principal ferramenta de avaliação da naturopatia. Nós estamos já indo para a reta final do congresso. E nós aqui percebemos muitas terapias. Até uma pessoa me falou no início aqui, né? Eu vou pedir que meus assessores aqui me deixem água aqui na frente. Por favor, um copo de água aqui, né? Alguém me falou ainda hoje de manhã, puxa, tanta terapia. Como é que eu vou aplicar tudo isso? Né? De que maneiras eu vou trabalhar com tudo isso? Não é mesmo? E agora eu apresento para vocês a iridologia. Mas iridologia, gente, não é terapia. Eu vejo pessoas aí falando nos meios de comunicação, dando entrevista e apresentando a iridologia como sendo uma terapia. Não. Iridologia não é terapia, iridologia não faz terapia nenhuma. A iridologia é uma ferramenta de avaliação para você depois escolher a terapia. Né? Por isso que é importante você ser versado sobre muitas terapias, mesmo que você não aplique todas as terapias. Por exemplo, eu não sei nada de massagem. Adoro massagem. Né? Eu não sei nada de quiropraxia, mas eu sou um fã da quiropraxia.
Eu sou um fã da osteopatia, da massagem ayurvédica, sabe? E onde quer que eu estou trabalhando, se eu vou desenvolver um trabalho novo numa cidade, por exemplo, eu atendi alguns anos em Brasília. E eu procuro descobrir quem é um bom massoterapeuta por perto de mim. Quem é um bom quiropraxista? Um osteopata? Cadê a dona Elisa, né? Um terapeuta crânio-sacral, né? Eu indico os meus interagentes, que vocês chamam de pacientes, né? Eu não gosto de chamar de paciente. Paciente é aquele que fica passivamente esperando que a gente faça alguma coisa por ele. Mas na faculdade disseram que é para chamar de cliente. Eu não gostei muito, parece que cheira comércio. E aí uma faculdade lá de Santa Catarina, depois copiada por uma outra de São Paulo, cunhou um novo termo, interagente. Eu vou te passar um programa de vida, uma proposta terapêutica, mas o resultado depende da sua interação. Se você só olhar para a recomendação escrita que eu te passar, não vai te acontecer nada. Você tem que interagir, tá? Então, eu recomendo muito aos meus interagentes outras terapias que eu não trabalho. Mas quem me dá a luz da necessidade da pessoa é a iridologia, tá? E deixa eu dizer para vocês, faz mais de 30 anos que eu percorro esse caminho. E assim, ó, com poucas exceções, por exemplo, viajei na quinta-feira para cá de carro, né? Quinta, sexta, amanhã não vou trabalhar, mas durante esses 30 anos, períodos de curso, onde eu vou dar aula, onde eu dou aula, agora vou ter um curso no mês de julho, inteiro praticamente, eu dando aula em 2 níveis de curso, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. E algumas viagens de férias, com poucas exceções em 30 anos, a cada 1 hora passa uma pessoa em minhas mãos. E eu aprendo com eles também. Eu aprendo com os meus interagentes. Eu aprendo com os meus alunos. E por falar em aluno, né? Eu não pedi, mas ele veio aqui para ser o primeiro, está no primeiro banco aqui na frente. Este aqui foi um dos alunos da minha primeira turma de iridologia há mais de 25 anos atrás. Paulo Feijó, trabalha em Curitiba, muito bem, né? Há mais de 25 anos atrás. E eu tenho aqui uma aluna que ainda não terminou o curso, está terminando agora, nos próximos dias, né? Olha, corajosa, hein? Saiu de Caxias do Sul e veio para cá, né? Investir em conhecimento. Eu gosto de gente rápida assim, ó, né? Fiz um anúncio no grupo e pronto. Já manifestou interesse e disse, tô lá, tô dentro. Então, o aluno da turma mais antiga e o aluno da turma mais nova. E depois tem os que já estão formados, os entremeios. Por exemplo, a dona Elisa já faz algum tempo, lá no Rio de Janeiro, presencial. Nós temos aqui a Vanderleia de Tocantins, a irmã Maria lá da Paraíba, né? Então nós temos outros alunos que estão entre meios. Nós temos aqui a Andréia do Paraná, é outra desbravadora, é outra empreendedora. Eu gosto de gente assim, ó, né?
E ela já está formada, já está atuando, está trabalhando, né? A mãe dela foi minha aluna, trabalha lá no extremo oeste de São Paulo, lá, tá? Então, assim, estes alunos receberam esta mesma orientação. Vocês não precisam saber tudo, fazer tudo sozinho. Mas vocês precisam aprender a descobrir a necessidade da pessoa. Vocês têm que oferecer uma resposta para a pessoa que vai procurar vocês. E aqui eu quero apresentar para vocês a iridologia dentro da naturopatia. Tudo isso aqui que vocês viram até agora é naturopatia. O que é naturopatia? Naturopatia é uma ciência que usa os recursos da natureza para a promoção, para a manutenção, para a prevenção e para o tratamento das doenças através de meios naturais, tá? Então, quais são esses recursos que a naturopatia oferece? E olha, essa palestra já estava programada há muito tempo. E o primeiro recurso que eu cito ali, e eu tive a graça de conhecer a Danila. E a Danila, depois da palestra de apresentação do Congresso, da história do Congresso, a Danila entra com a primeira palestra do Congresso por aquilo que eu sou apaixonado, a trofoterapia. Tá? E trofoterapia é algo muito profundo. A própria medicina usa o nome de Hipócrates como o pai da medicina. Médico, filósofo grego, que viveu lá mais de 300 anos antes de Cristo. E tem uma frase célebre de Hipócrates, que eu acho que todos vocês conhecem. Que o teu alimento seja o teu remédio. Que teu remédio seja teu alimento. Ou seja, o que significa essa frase? Primeiro, alimente-se de tal forma que você não vá adoecer. Você vai prevenir as doenças pela alimentação. E se adoecer, busque no alimento a cura, porque está por ali. Este é um lado, mas uma outra frase muito importante de Hipócrates não é muito falada. E eu quero falar para vocês que não são interagentes, vocês são terapeutas. Esta frase Hipócrates falou para os seus alunos, tá? Hipócrates falou para os seus alunos de medicina. E ele dizia assim: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a deixar das coisas que o fizeram adoecer. Então, não é só, né? Eu achei interessante aquilo que a Danila faz. Tira o que não é bom e acrescenta outras coisas, né? Às vezes a gente usa um termo assim, substituto. O que não presta não precisa de substituto, né? Mas aquilo que entrou está ocupando o lugar de coisas boas. E as pessoas não se despertam para o que é bom, né? São como crianças, as pessoas são crianças no conhecimento. A criança olha e diz assim: não gosto, mas ela não provou, ela nem experimentou. Então nós temos que trabalhar essas crianças, tá? Então a trofoterapia é a minha grande ferramenta. Parece que depois do almoço vai ter uma palestra de fitoterapia. Sou apaixonado pela fitoterapia. Tá? É um grande recurso que já foi muito usado no passado. E assim, sabe, querem trazer coisas novas. Mas nós não podemos abraçar as coisas novas, mas não nos esquecer das antigas. A hidroterapia, água é remédio, por dentro e por fora.
tá? Uma vez eu estava dando aula num outro instituto e aqui, era muitos anos atrás, eles não me pagavam avião, naquela época era muito caro. Ou me pagavam um ônibus, ou então me davam combustível para o carro. Aí eu vou de carro. Não gosto de viajar de ônibus, né? Saí do Rio Grande do Sul, vinha para São Paulo dar aula todo mês. E um mês me assaltaram, me levaram meu carro, até o seguro resolver a situação, fiquei sem carro e eu tive que fazer uma viagem de ônibus, que horror. Aí eu entrei dentro do ônibus pensando, 18 horas se não atrasar. Como é que eu vou dormir? Dormir é muito importante para mim, tem que ter cama, tem que ter travesseiro, não pode ser sem travesseiro, não pode ser travesseiro muito alto. Sabe, isso parece um velhinho chato, né? Parece um velhinho chato. E, gente, aqui a minha vontade era de correr aqui nessa sala, mas por causa da filmagem eu tenho que ficar estático aqui. Isso é outro sacrifício para mim, sabe? As minhas aulas não é assim, né? E eu posso falar para 1000 pessoas, não é problema. Mas saiu daqui, eu sou tímido. Saiu daqui do trabalho, eu gosto de estar na minha, reservado, sabe? Aí eu peguei o ônibus e eu disse assim, tomara que não sente ninguém do meu lado. Tomara que não sente ninguém do meu lado. Tomara que não sente ninguém. De repente o ônibus saiu, não tinha ninguém. Maravilha. Tá, beleza. Primeira cidade, o ônibus entrou, meu celular tocou. Olá, meu irmão. Não sei o quê. Faz isso, toma aquilo. Eu recomendei. As pessoas escutaram que eu estava dando alguma recomendação terapêutica. Terminou a ligação, um cara sozinho num banco, com cara de crente, olhou para mim e disse assim, você é crente? Eu digo, todos nós somos, né? Por quê? Você é médico? Eu digo, não, eu sou terapeuta, trabalho com medicina natural. O que está acontecendo? Eu estou passando mal dentro desse ônibus, eu sofro do pânico e essa janela lacrada não abre e eu estou passando mal. Eu digo, poxa vida, eu não quero conversa com ninguém, mas quem sabe para esse momento eu estou aqui, né? Quem sabe para essa hora eu estou aqui. Sentei ao lado dele, calma, relaxa. Você tem água aí? Olha o meu remédio. Você tem água aí? Eu tenho um pouco aqui numa garrafa. Então é o seguinte, você vai tomar um gole dessa água, mas você não vai engolir a água. Você vai segurar a água na boca, para não falar comigo. Tá bom? Você vai segurar água na boca, você vai aquecer essa água, brincar com ela na boca, depois você engole. Quando você engolisse, né, outro gole de água na boca. E fui acalmando ele, acalmando e tal. Deixei ele ali no banco e fui pro meu banco sozinho. Aí quando chegou em Santa Catarina, a primeira cidade ali, no Paradouro, em Sombrio, eu desci, ele desceu também, e aí ele disse, estou melhor. Eu disse, então, você tem que se cuidar, assim, né? Você tem água ainda? Não, vou comprar mais água agora. Eu digo, isso, compre mais água, né? Comprou mais uma garrafa de água. E aí eu dei mais uns conselhos, cuidar da alimentação, tirar o açúcar da tua vida, tirar o trigo. Deixei ele no banco dele com a garrafa de água, fui pro meu. Né? Aí quando chegou em Florianópolis à noite, o motorista, 50 minutos para o jantar. Aí desci e eles, estou bem melhor, sabe? Olha, eu tenho que mudar mesmo minha vida, eu tenho que mudar minha alimentação, e eu já vou começar hoje. Hoje eu só vou comer o que você comer. Tá?
Puxa vida. Aí eu entrei, olhei, vi umas maçãs, perguntei para a moça do restaurante, essas maçãs são lavadas? Ela disse, não, mas eu posso lavar para você. Me lave 2, por favor. Ele, me lave 2 também. Aí, na época, eu comia trigo, vi um pacotinho de biscoito integral, eu disse, me dá um pacotinho de biscoito integral. E ele, me dá um também. Aí eu disse, me dá um iogurte natural. E ele me dá... Não, só um pouquinho, deixa eu te explicar. Iogurte natural é leite azedo, coalhado. Tu não vai gostar, sabe? Tu não sei se tu vai conseguir comer. Não, o que o senhor comeu, eu vou comer. Pronto, sombra. O cara só fazia o que eu fazia. Aí levei ele lá para saída do restaurante, perguntei para a moça, tem alguma farmácia aqui por perto? Aí ela disse, tem uma dando a volta no quarteirão. Eu levei ele dentro do ônibus, ele ficou lá, deixei minhas coisas, eu fui correndo de terno, gravata, cheguei lá assoiado, olhando nas gôndolas assim, aí a moça da farmácia, o que o senhor procura? Eu digo, eu procuro, na época existia Hipericin, que é o extrato concentrado de hipérico da Herbarium. Não tenho, só tenho o hipérico, que é a planta moída. Tudo bem, me dá uma caixinha aqui. Cheguei lá no carro, no ônibus, ele comendo biscoito, maçã e iogurte. E aí eu fiz uma loucura, né? Tipo, eu quero dormir, eu quero que ele durma. Peguei os blisterzinhos e fui tirando. Tirei 10 cápsulas de hipérico e disse, engole junto com esse iogurte aqui. E mais 10 cápsulas eu engoli, nós dois dormimos até São Paulo e sem problema. Usei a hidroterapia e a fitoterapia para completar uma viagem maravilhosa. Tá bom? Então, hidroterapia, fitoterapia, geoterapia, que ainda é pouco usado hoje, a helioterapia, o uso do sol, a cinesioterapia, a aromaterapia, as frequências vibracionais, que foram muito bem trabalhadas até agora nesse congresso, né? A medicina quântica, vamos dizer. Nós estamos na era quântica. Nós estamos na era dos quânticos. Se fala muito em vibração, se fala muito em energia, se fala muito em cuidar do que você fala e do que você ouve, porque isso se reproduz dentro de você. E agora eu vou dizer uma coisa muito forte. Não vou nem pedir desculpa, porque eu preciso dizer, né? Alguns vão me compreender. Vocês querem ver a coisa mais antiquântica que existe na atualidade? É bonito falar de medicina quântica, de vibração. Nós somos o que comemos, mas também somos o que pensamos. Tem um provérbio bíblico que diz assim, como ele imaginou na sua alma, assim ele é. Tá? Então, a energia quântica é uma realidade. Isso é muito lindo, é muito bonito. Mas vocês querem ver a coisa mais antiquântica que existe? Você sentar diante de um prato de carne para saborear e comer. Não fala isso, que aqui não tem churrascaria. Eu sou gaúcho. Ele também é gaúcho. A gente, anos atrás, presenciava matadouro de animal. E se vocês nunca viram, imagine que para cá, Goiás também tem muito isso. Os animais no brete, lá se fala no brete, na fila da morte. E o animal sente que o outro já está morrendo lá na frente. E ele diz, não,
Ele não quer ir para frente, não. E o carrasco cutucando ele ali, para ele ir, ou dando choque para ele ir na marra. E ele vai naquele espaço que ele não consegue virar. E ele vai na marra, e ele, se você puder olhar a íris de um animal, de um boi, quando está indo para o matadouro, não dá para ver nada na íris dele, porque a pupila toma conta. A pupila cresce tanto, 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 que toma conta do seu olho. Por quê? Ele quer fugir, ele quer escapar. A pupila dilatada, uma midríase, significa que você está enfrentando uma situação de perigo e você quer escapar, você quer fugir. E aí eles matam o animal numa paulada só, num choque, num golpe, e o animal nem terminou de morrer e já está sendo descascado, tirado o couro e cortado em pedaços. E você vai comer aquela carne tremendo, vibrando. Que energia tem aquela carne? Que frequência tem aquilo ali? E você depois vem falar em medicina quântica. Isso é só para vocês fazerem uma reflexão e pensar um pouquinho nisso. Ok? Bom, a naturopatia... Tá. A naturopatia também é chamado de medicina natural. Em 2001, 2002, não lembro, eu fui convidado a fazer um seminário de saúde no leste europeu, e eu passei pela Suíça e fomos visitar a sede da Organização Mundial de Saúde, onde tem um departamento, olha só, dentro da OMS, um departamento de medicina não convencional, de medicina tradicional. Lá falamos com a segunda pessoa do departamento, e na época eles estavam lançando para o mundo, para os países filiados à OMS, um repto, um desafio para que os países adotassem as terapias naturais, resgatassem as terapias tradicionais de cada povo, de cada região. Ela disse para mim, vocês lá no Brasil têm os índios. Vocês têm que tentar resgatar o conhecimento dos índios. Na América do Sul, dos incas, dos astecas, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurveda. Isso é importante, nós valorizamos isso. E aí ela me deu uns materiais, umas revistas, e eu copiei, eu nunca traduzi, porque é muito fácil de ler, a definição de medicina alternativa complementar. Olha só, a OMS define a medicina tradicional como práticas, enfoques, conhecimentos e crenças sanitárias diversas que incorporam medicinas baseadas em plantas, animais e ou minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios aplicados de forma individual ou em combinação para manter o bem-estar, além de tratar e o que mais? Diagnosticar. Eu sempre ensino os meus alunos não usar, eu vi a Deilde falando na sexta-feira, interessante, mas porque não existe lei sobre isso, mas para não criar caso com o convencional, eu ensino, não use o termo diagnóstico, mas a OMS diz que essas terapias, essas linhas de terapias não convencionais, têm o seu próprio meio de tratar e de diagnosticar as enfermidades, né? Ali ela diz ainda, eu pulei muito, ali ó, diagnosticar e prevenir as enfermidades. Então, iridologia não é um diagnóstico, mas é um método de avaliação, né? É um método de avaliação. Quais são os meios de avaliação
de diagnose que vocês conhecem. Vocês aqui, cada um lidam com uma linha, tá? Olha só, o pulso na medicina tradicional chinesa. Eu fiz um curso de acupuntura. A coisa que mais difícil para mim foi o tal de pulso. Sentir o pulso cheio, o pulso curto, o pulso não sei o quê. Deslizante, né? Tá? Então aquelas coisas, é difícil, mas tem aquele, né? O chinesinho lá que ia para as montanhas, ia lá escutar o corpo, sentir o corpo, ele conseguia perceber isso, tá? Então, é um método. A reflexologia, a pele, a unha, o cabelo, a anamnese, o que eu vejo muito hoje são os terapeutas usando a anamnese. O que é a anamnese? Conversar com a pessoa, fazer perguntas, explorar as queixas, os sintomas. E ali eu coloquei cuidado com os sintomas. O que é aquilo lá? Os sintomas é só a pontinha do iceberg. Muito mais estão profundo, mergulhados, né? Não aparente, não visível. E agora? Então, a grande vantagem da iridologia, muito fácil de ser aplicada. Tá? Olha aqui. Ok? Ah, ele queria tirar a fotografia. Tá bom, mas depois vocês têm lá no grupo isso, né? Olha só, muito fácil de ser aplicada, né? Dá licença. Questão de segundos. Dá licença. Olha aqui para mim. Questão de segundos. Eu já tenho uma ideia do estado funcional do corpo dessa jovem mulher. A Inês, né? Inês. Questão de segundos. Inclusive descobri sinais que foram os sinais que fez ela estar aqui. Se ela tivesse outro tipo de olho, talvez ela não estivesse aqui. Mas o tipo de sinais do olho dela é aquela pessoa que enfrenta desafios. Viu? Olha, enfrenta desafios. Esse é o perfil dela. Mas eu não vou falar em público aqui. Apenas em questão de segundos. Dê uma olhadinha. Tá? Já tenho uma ideia do estado funcional da pessoa. É muito fácil de ser aplicada. Tá? É não invasiva, indolor. Doeu alguma coisa? Não. Né? Vamos ali tirar a fotografia. Tá? Vamos ali tirar a fotografia ali no iridofoto. Mais fácil ainda. Tá? Eu fotografo a íris da pessoa, coloco no computador, lado a lado, direito, esquerdo, e em poucos momentos eu tenho uma visão geral do funcionamento do estado físico, mental, emocional. Econômica, muito assertiva, evita de sair de médico em médico, a pessoa ir correr para um lado e para o outro, e vai e faz um exame, faz outro. Cheguei no olho da pessoa, rapidinho mostra o caminho, tá? Então vamos lá, alguns exemplos. Olha essa imagem aqui, tá? Eu chego nesta imagem, tá? Eu gostaria de me aproximar, a câmera me pega lá na frente? Eu gostaria de me aproximar lá da imagem. Olha só. Quando eu chego nesta imagem, duas coisas são muito salientes, são muito evidentes nessa imagem. Para quem tem olho bom, consegue ver aqui, ó, umas estrias, muitas estrias, estes anéis. Estes anéis, antigamente chamavam de anéis nervosos. E aí você olha para a pessoa, aquela pessoa quieta, aquela pessoa observadora, aquela pessoa introspectiva, aquela pessoa calada, não fala quase nada,
E aí você vai dizer que ela é nervosa, parece que não bateu. Não. Estes anéis indicam que esta pessoa tem uma hiperatividade mental, uma ansiedade mental. Ela está quieta, sozinha, concentrada, trabalhando, mas a cabeça dessa pessoa é uma rede de fios elétricos desencapados, o vento balançando e dando faísca dia e noite sem parar. Só que a escuridão que ela tem no centro me diz que ela segura tudo no centro dela. Ela interioriza toda a sua ansiedade. E esta ansiedade interiorizada bloqueia todo o sistema digestório dela. Uma hipocloridria crônica, a digestão incompleta, a formação de gases, de fermentações, a má digestão de proteínas. E aí ela tem muitos sulcos radiais para todos os lados, mas especialmente para a área da cabeça. E aqui, esse círculo que todos nós temos, devemos ter, esse círculo caiu em direção à pupila. E aí eu falei para ela que aquilo ali projetava um quadro de depressão. Muito reflexo fisiológico de dor de cabeça, tontura. A hipocloridria crônica, a deficiência de ácido clorídrico suficiente, anotem isso. A hipocloridria crônica não é a única, mas é a maior e mais importante causa da enxaqueca. E ela estava me procurando por duas situações: enxaqueca e depressão. E agora? Quando eu vejo uma cabeça dessa a 1000, e eu tenho certeza que se eu avaliasse um por um de vocês, muitos de vocês se enquadram nesse perfil de mente tagarela. Sabe, aquela mente que pensa, mas externa pouco. Isso não é legal. Deixa eu dizer para vocês, ao longo de 30 anos, eu percebi o seguinte: o barulhento, o extrovertido, o desorganizado, o bagunceiro que fala e bota para fora. Se tiver que xingar, xinga. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que rir, não é a gargalhada que eu vejo de muitos assim, ó. Muitos, a gargalhada deles é isso aqui, ó. Essa é a gargalhada. Não, é gargalhada de doer o corim da barriga, sabe? Essas pessoas que botam para fora, às vezes, observe isso, Danila, você querida na alimentação, eles comem horrores. E eles não reclamam de nada, quase, é pouca coisa. A gente diz, nossa, para tudo que você come, você era para estar, né? Muito mal. Não. Como diz lá na minha terra, veve. Tá? Pessoa, sabe? Por quê? Porque a cabeça bota para fora. Então eu não gosto de ver mentes estressadas. Eu estou vendo aqui os da Physioquantic, né? É a hora que eu penso nisso aqui, ó. Mentales, na medicina quântica, ele é um floral que ele vai ajudar a baixar essa frequência cerebral, que é demais, sabe? É uma frequência exagerada. Então vamos baixar a frequência um pouquinho. Aí ele não tem enzimas digestivas. A digestão dele é complicada. Eu vou dar lá um digeres. Eu vou dar lá para ele um digeril que vai trabalhar as enzimas. É a hora do frequencial. Mas também é a hora da trofoterapia. Eu vou ver o que ele come. Não come saladas. A única salada que ele às vezes come é o quê?
Alface. E a alface deixa a digestão dele mais devagar, mais lenta ainda. Não, ele não pode comer alface. Ele tem que comer o quê? É almeirão, ele tem que comer gengibre, ele tem que comer alguma coisa que estimula o digestório dele. Né? Então eu vou dar o frequencial, mas eu também vou usar a trofoterapia para orientar o alimento indicado para ele, o que ele não deve usar e o que ele deve usar. Tá? Vamos dar alguns outros exemplos. Aqui já é diferente. Aqui eu tenho uma estrutura de íris muito lisa, muito bonita, uma estrutura que nós aprendemos a dizer que são pessoas de uma genética compacta, boa. Só que além da genética forte, tá? E essa pessoa tem essas pintas aqui, ela também tem uma personalidade forte. Sabe? É aquela pessoa que, aqui no curso, frita o cérebro quando atrasa o programa. É aquela pessoa muito cri-cri. A coisa tem que ser certinha, na hora, pontualidade, organização, sabe? E o outro veste. Só que essa aqui, ela tem a zona central muito clara. Muito clara é hiperativo. Escuro é hipoativo. Então ela tem uma acidez, ela tem um fogo digestivo. Tá? As meninas da fisioquântica não tem aqui, né? Azianon. 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 Tá? Gente, é incrível. Você coloca sublingual, segura um pouquinho antes de cada refeição. 5 ml. É a mesma coisa que apagar uma brasa com água. Esse é um recurso quântico. Ele é frequencial de minerais, do cálcio, do magnésio, do molibdênio, que vão regular. Na verdade, eles podem ser usados tanto na hiper quanto na hipocloridria, porque eles são reguladores do ácido estomacal. Mas ele cai muito bem naquele fogo, naquela azia, naquela queimação. Mas eu também posso indicar suco de batata inglesa crua. Você tem centrífuga? Passa numa centrífuga. Está pronto. Não tem centrífuga? Ensina a senhorinha lá da vila, ralar a batatinha, torcer num paninho, uma xícara de suco de batatinha antes de cada refeição. Nossa, que coisa. É tirar com a mão. E o pessoal da fitoterapia já estão pensando em qual planta? Quem é os entendidos da fitoterapia aqui? Estão pensando no maitenos, no Rio Grande do Sul fala cancorosa, na espinheira santa. Só que a propaganda nos meios de comunicação é assim. Há uns anos atrás tinha muito. Azia, má digestão, dor estomacal, tome Sonrisal, né? E eu era viciado em sal de frutas êmbrios. Não, tinha antes do eno, tinha o êmbrios. Depois surgiu o eno. Gente, nossa, aquilo fazia rotar gostoso, passava o mal-estar. Sabe? Agora, sal de fruta êmbrios é a base de bicarbonato. Eno é a base de bicarbonato. Sonrisal é a base de bicarbonato, antiácido. Mas uma pessoa pode sofrer azia por excesso de acidez e ela pode também sofrer azia por falta de acidez. E você
aprendeu o quê? Que para acidez é espinheira santa. É suco de batata. E quando você dá espinheira santa para esse quadro aqui, não resolve, às vezes até piora. Mas quando você dá um gengibre para ele, uma água com limão para ele, nossa, melhora. Porque ele é hipo. Ele tem falta de ácido. Agora, o seguinte tem muito ácido. E às vezes nem é questão de ter muito ácido ou pouco ácido. É um outro detalhe muito importante. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, não é nem hiper nem hipoácido. Não tem, tá normal a acidez. Mas ela tem esse sinal que ela tem um problema mecânico na válvula cárdia, a boca do estômago dela não fecha bem, e aí o pouco ácido que tem, o normal de ácido, ou o pouco, ele reflui para o esôfago e queima. Então, e tu vai dar espinheira santa, tá errado. Tu vai dar suco de batata, tá errado. Tu pode dar azianon, porque o azianon ele equilibra tanto no hiper quanto no hipo. E o azianon ele vai trabalhar também as contrações da válvula cárdia, a boca do estômago, para fortalecer. Mas eu preciso orientar agora, Danila, mastigação. Já foi embora. Então tu tem que aprender a mastigar, isso é trofoterapia, né? Tu tem que aprender a não tomar líquido nas refeições. Ninguém deve tomar. Quem tem esse refluxo é pior. Olha essa senhora aqui, ó. Essa senhora era uma senhora bem fortinha, sabe? Vocês entendem o que quer dizer fortinha, né? E ela tinha uma hérnia de hiato tão grande que ela tinha que dormir sentada. Pô, dormir sentado não descansa. Não relaxa. Tá? Então, basta as regrinhas para quem tem refluxo. Para quem tem refluxo, basta. Primeira coisa, mastigar, 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 mastigar e mastigar. Os alunos sabem. Aprender a beber o alimento sólido e mastigar o alimento líquido. Acho que o professor está cansado, ele trocou as bolinhas. Como é que é? Beber o alimento sólido e mastigar o líquido. Ou seja, o sólido você tem que mastigar, 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 até transformá-lo em líquido. E o alimento líquido, que não é muito saudável, uma sopa é gostosa, mas não é saudável. Um creme, uma vitamina. Como é que você bebe sopa? Você bota na boca e... né? Até o macarrãozinho está ali, que é amido, que precisa saliva, precisa enzima, tu só engole. Então, se você for comer uma sopa, um creme, faça de conta que é uma coisa dura. Vai salivar, vai salivar. Vocês vão ver a diferença. Mastigação, não tomar líquido na refeição, não misturar alimentos incompatíveis. Professor, só interrompendo. Na época que eu comecei a estudar iridologia, na telepatia, eu fui orientado a aprender a mastigar. Só que eu engolia tudo muito rápido. E aí eu fui orientado a pegar uma banana, dividir em 10 pedaços e mastigar 40 vezes cada pedaço da banana. Aí eu treinei a mastigar, eu consigo mastigar 60 vezes um pedaço de banana. Para os que sofrem drasticamente de refluxo e para os que são obesos demais, eu recomendo mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Tá? E não deitar logo após a refeição. Mas o olho me revela onde está o problema. O problema é o quê? É um problema anatômico, a válvula estragada, e aí ela vai regurgitar. Eu tenho livrado muita gente dos prazóis da vida, né? Os prazóis só pioram o problema, só pioram o quadro clínico.
Olha que sutileza, ó, hipoclorídrico, muita ansiedade, o freio de mão puxado, é aquela pessoa que segura tudo, mas olha o sinal do refluxo. Gente, aonde você tem um exame de avaliação que mostra em segundos esse problema de válvula cardíaca? Aonde você tem isso? A endoscopia te invade aquela coisa botada dentro de você. Eu não aguento colocar o garfo na garganta, agora imagina, né? Antigamente eles faziam sem sedação, hoje eles estão sedando, mas é muito enjoado, é muito invasivo aquilo. E para não resolver, para mandar você tomar o omeprazol o resto da vida. Tá? Então a iridologia viu o teu problema e agora, não, você é hipo. Você tem que parar de comer alface, você vai comer sempre uma colher de gengibre ralado cru no meio do prato, você vai comer devagar, vai mastigar bem, não vai tomar líquido na refeição. Tá? Você vai usar o floral tal para ansiedade e ao mesmo tempo para digestão que está bloqueada, ok? Então, essa é a vantagem da iridologia. E às vezes é sutil, olha só, sutil. Ela nem veio por isso aqui, ela veio por um outro sinal sutil. Esses dois sinaizinhos geminados aqui, ó. E aí eu vi esses dois sinaizinhos geminados e eu vi esse outro sinal aqui, ó. Aqui hoje é a chave que abre o entendimento para muitas outras situações. Aqui é o sinal clássico para alteração de pâncreas numa possível desglicemia. Porém, aqui é o comando do pâncreas. Todas as glândulas são submissas à hipófise. Menos uma. Todas as glândulas são submissas à hipófise, menos uma. O pâncreas. O pâncreas é submisso diretamente ao hipotálamo. Agora, as outras glândulas, a tireoide é submissa à hipófise, mas a hipófise é submissa ao hipotálamo. Então, hoje na iridologia, nós estamos tendo muito sucesso quando aprendemos a tratar a origem, a base, o começo. O hipotálamo é uma glândula do tamanho de uma amêndoa, está pronto no cérebro do bebê, dentro do ventre materno, antes de 3 meses de idade. E é a nossa caixa preta. Eu vi ali elas falando ali de gravidez, que não era o momento. Ficou grávida. Não podia ficar grávida, agora a relação não está boa. Não podia. Mas ela não disse para ninguém ainda que está grávida. Apenas a menstruação está atrasada. Mas ela está sentindo algo diferente no corpo. E ela tem quase certeza que ela está grávida. Não, a menstruação está atrasada. Eu vou buscar na vizinha a plantinha, aquela poderosa, para fazer menstruar. Arruda. O que ela quer, na verdade? Abortar. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Mas ela teve esse sentimento de rejeição. Não dá. Não é porque ela é má, é porque não dá. A situação que estamos vivendo não dá para ter outro filho. E não aconteceu. Tem hora que nem arruda, nem nada bloqueia. Vem a criança e nasce assim mesmo. Quando o Papai do Céu quer, vai nascer. E aí essa criança vai nascer com marcas
com marcas no seu hipotálamo. E o hipotálamo, ele regula o funcionamento de todas as glândulas do corpo. No hipotálamo está o centro nervoso da fome, da sede, o regulador do sono no hipotálamo. Então tem pessoas que não dormem. Aliás, eu sou noturno, à noite eu deslancho, eu tenho energia à noite. E durante o dia eu não consigo. De manhã eu quero ficar na cama. O meu relógio biológico é assim. Está estragado esse relógio. Tá? A pessoa está acima do peso e ela não come para aquele alimento, para aquele peso que ela tem. Ela não é uma obesa por caloria. Na nutrição, infelizmente, os meus colegas olham para todo obeso e só pensam em comida. Não. Às vezes o problema da obesidade é uma alteração hipotalâmica. Tá? Ela não consegue engravidar. A infertilidade, a diabetes tipo 1, a insulino dependente, distúrbios da sexualidade, que você não acha explicação para nada, está lá no hipotálamo. Que o olho revela. E aí, as meninas da fisioquântica, é a hora em que a minha experiência, né? Traumavite, a frequência do mineral rubídio, apaga memórias negativas. Eu falava isso numa palestra, perguntaram, não tem de balde para vender? Apaga memórias negativas. Traumavite. Neurovite, a frequência do lítio, para te dar uma estabilidade. E o mentalis, a frequência do cérebro, para botar ele na normalidade. Esse é o meu trio fantástico, que eu faço sucesso. Mas eu acompanho eles de gelímbicos. O frequencial do hipotálamo, que vai lá no ventre materno, trabalhar de ajustar aquele regulador de todas as glândulas da pessoa. É o principal centro da expressão emocional e do comportamento sexual, o hipotálamo. E aí eu vou regular isso. E aí alguém, sabe, alguém já disse aqui para mim, essas aguinhas, será que essas aguinhas funcionam mesmo? Eu tenho um amigo em São Paulo, eu vou sair aqui, eu vou vir mais perto um pouquinho de vocês. Eu tenho um amigo em São Paulo que organizou durante muito tempo, o Santiago sabe quem é, organizou lá em São Paulo meus cursos e minhas consultas, atendimento em São Paulo. E ele tem um filho especial demais. Aquele que nasceu com grave defeito, lesão cerebral, e o menino hoje já deve ter quase 20 anos hoje. Mas o menino é uma criança dura, não tem mínima condição de interação com ninguém. Eu, sempre que visitava ele, todo mês vinha do Rio Grande do Sul dar aula, e ele me buscava no aeroporto, e aí eu dormia na casa dele, no sábado à noite, e aí eu ficava lá, dava aula, ficava domingo, segunda, às vezes, e eu ficava lá com eles, e eu brincava com o Danielzinho, oi Daniel, tudo bem? E ele só a interação dele era essa. E aí uma certa vez que ele me buscou no aeroporto, cheguei, fomos dormir, isso era tarde, era 1h pouca da manhã, e aquela noite o Danielzinho deu um baile. Aquela noite o Danielzinho acordou todo mundo, e foi uma agitação, e eu não dormi bem. E de manhã ele me levou para dar aula dava aula lá no Tatuapé. Aí eu disse no caminho, Sérgio, o que aconteceu com o Danielzinho? Ninguém aguenta mais esse menino.
Cada vez que passa na ACD, o médico troca o remédio, e isso é um problema, e a empregada não aguenta mais, a mãe não aguenta mais, eu não aguento mais, a gente não sabe mais o que faz. E eu senti nele que a vontade dele era que o menino descansasse. E eu disse, Sérgio, eu queria que você fizesse uma experiência, eu queria que você desse os quânticos, Traumavit, Neurovit, Mentalis, Sinapsium e Gelímbicos. Que quântico, coisa nenhuma! Então tem mais o que fazer com esse menino e tal, e saiu assim. Bom, fui dar aula, meio-dia ele me levou para o restaurante vegetariano ali no Belém, nós estávamos almoçando, depois do almoço eu disse, Sérgio, eu queria que você fizesse uma experiência com os frequenciais quânticos. Tu vai ver a diferença na vida do Daniel. Que quântico, coisa nenhuma. E olha, isso aí já vem há muitos anos, a gente já levou tudo quanto é especialista e ninguém resolve. Terminou a aula, 5h30, e eu ia viajar à noite, não ia ficar na segunda. Eu voltei para a casa dele, para a tarde da noite ele me levar para o aeroporto. E aí jantei com eles, e nós estávamos jantando, e eu pensei, vou mudar a técnica. O homem é o cabeça da casa, é o cabeça da mulher, né? Mas a mulher é o pescoço, que carrega a cabeça. Estamos jantando lá, terminando já de jantar, eu toquei no assunto dos quânticos novamente para o Danielzinho, e ele saiu com aquele mesmo rompante que não aguenta mais, que não adianta tentar, porque... Bom, terminamos a janta, um pouquinho a esposa veio recolher a mesa, tirar as coisas, aí ela recolheu e chegou com um cadernão para mim e uma caneta. Coloca para mim aí o que você acha que é importante para ele. E lá eu coloquei os frequenciais. Bom, me levou para o aeroporto e foi embora. No outro mês, 1h da madrugada, ele me buscou no aeroporto. Entrei no carro dele, pegou ali a Jaco Pêssego, aquela avenida por fora ali. E ele disse assim, Edomar, tu acha que esses quânticos funcionam mesmo? Eu digo, acho não, eu tenho certeza. Por quê? Tu acredita que o Danielzinho está dormindo das 10 da noite às 6 da manhã direto? Olha o que é o cara quando é cético. Terminou os quânticos. Não vou comprar de novo. Quero ver se realmente funciona. Não vou comprar. Terminou. Não vou comprar. Pronto. Ele disse, o menino voltou a se agitar novamente. Ele foi lá, comprou de novo, deu para o menino. E o menino voltou a ficar sereno. Não vai curar uma situação daquela, mas, né? Tranquilidade, qualidade. Não, mas eu ainda tenho que conhecer mais esse negócio. Eu quero ver o que é isso. Ele organizou, foi a Maringá, no laboratório. Eu quero conhecer esse negócio, eu quero entrar lá dentro. E ele foi lá, eles vestiram ele, deixaram ele entrar dentro do laboratório, explicaram como são as frequências quânticas. Sabe? Então você tem coisa que tem gente que é cético, é duro, é difícil. Agora, mas você acredita? Não, não depende de você acreditar. Acreditou ou não acreditou? Funciona. Eu tive 2 alunas, uma mãe e uma filha, professora, as duas psicopedagoga de Osasco, foram a Sorocaba fazer o curso presencial comigo. Dias depois, a filha, muito querida, escreveu um e-mail. Professor, eu sei que o senhor é bom, o senhor atende tanta gente com muito resultado, mas não é sua área. Mas como o senhor lida com tanta coisa, de repente o senhor tem uma luz para me dar. Eu tenho aqui nós temos muitos cachorros, que a gente faz um trabalho, pega eles na rua e cuida dos cachorros. E tem um cachorro que a gente tem uma relação especial com esse cachorro. E agora ela já está velha, está doente,
e ela está com um problema glandular nas adrenais dela, na hipófise, e ela está gorda, ela não consegue mais caminhar, e o médico diz que não tem outra solução a não ser sacrificar. Então, assim, o senhor podia fazer alguma coisa? Olha, eu sou iridologista, agora eu vou virar veterinário. Né? Eu fui a São Paulo, eu disse assim, liguei para ela, eu vou dar uma desviadinha perto da rodovia, desviei, entrei em Osasco, e lá vi a cachorrona lá. Minto, estou mentindo. Passei a prescrição, a orientação para a cachorra, sem eu conhecer, via e-mail. Recomendei dar clorela para a cachorra. Sabe, eu dou para minhas crianças desde 6 meses de idade. Pode dar para as plantas, pode dar para os animais. Clorela. Tá? Eu dei geleia. E ela disse assim, ó. E pode me dar qualquer tratamento, não importa o preço. Esses que eu gosto. Né? Aí eu mandei dar geleia real importada, que existia na época, congelada, ela deu para a cachorra. E aí eu mandei dar gelíngicos, G-Mater e G.Radrena, que é o frequencial da adrenal. Passou-se um tempo, aí eu liguei, ela me contou que a cachorra estava bem, eu desviei a rota e cheguei e visitei eles. Aí conheci o pai dela, né, que a mãe também tinha sido aluna, mas não tinha conhecido o pai. Conheci o pai, aí conversando ali, aí ela chegou. E eu digo, e aí, cadê o cachorro? Aí o velho contou, essa aqui, ó, ela estava indo para o final, não conseguia mais andar. Quer ver agora? Né? Chamou ela veio correndo, pulou no sofá, ela não subiu o sofá, pulou no sofá e brincou com eles, tudo. Pô, consegui fazer por um animal. Né? E hoje já existe iridologia veterinária. Então você consegue trabalhar, até tem livro, já falei para o Santiago, tem um ali que é meu, né? Livro de iridologia veterinária está vendendo ali. Então, você consegue, através da íris, né, ter uma visão geral do que a pessoa está precisando e você vai direto no ponto. Eu sei que eu já passei da hora, mas eu só quero mostrar essas imagens aqui, ó. Você vê um sinal desse aqui, o iridólogo clássico, ele já pensa em quê? Em colesterol. Mas a pessoa diz, eu sou vegana, eu não como carne, nem ovo, nem leite. A iridologia me faz ver a relação desse sinal com a tireoide. Ela me faz ver o sinal com a tireoide, com o fígado, porque a iridologia ela mostra a interação entre órgãos. Por que o colesterol está elevado? A tireoide está doente, não está produzindo os seus hormônios. Para produzir hormônio de tireoide precisa de colesterol. Vai uma mensagem para o fígado: produz a matéria-prima. Produz a matéria-prima, produz colesterol. E aí o colesterol aparece exagerado lá no sistema circulatório. Tá? Você vê, por exemplo, o sinal da mama, que esse é um novo sinal de mama em iridologia, não mais aquele sinal antigo, clássico, que tem sua função, mas esse é o mais importante sinal de mama, da mama direita aqui e a mama esquerda seria aqui, tá? Mas aí eu vejo uma relação do hipotálamo que regula todas as glândulas. Então, como é importante você ver, né, a íris, o corpo da pessoa como um todo. Deixa eu só botar aqui, tá? Como um todo. Então você aprende a ver que ora é emocional, ora aqui tem umas pipoquinhas que vocês não conseguem ver aí, ó, pela imagem à distância, que mostra desglicemia, flutuações da glicemia. Aquela pessoa que é carboidratólatra, come muito carboidrato, tá? E aí a pessoa diz, mas e o Covid, que agora falaram tanto em infecção, né? Não, a íris ela não mostra vírus, bactérias. O micróbio nada é.
O terreno é tudo. Essa frase não é minha. É de Claude Bernot, um grande fisiologista do passado. O micróbio nada é, o terreno é tudo. Então, como é que você vai enfrentar um Covid com um corpo carregado de toxinas? Você usa leite, queijo, doce, farináceo, cheio de muco, de catarro. Está com as vias respiratórias congestionadas. Então, a gente tem que ser aberto. O Santiago fez no primeiro dia aqui a demonstração do ozônio ambiental. A Andréia fez o curso nível 2 comigo, lá em Sorocaba, presencial. Eu tive uma turma de nível 1, vou ter agora novamente, e uma turma de nível 2 na sequência. Eu dei aula o curso inteiro com o Ozox do meu lado. E era a primeira turma pós-pandemia. A primeira turma presencial pós-pandemia. O pessoal ainda estava com medo. E eu ozonizei a minha sala inteira. Alguém viu na sexta-feira aí a minha netinha, né? Olho verde. Tem alguém mais aqui além de mim que tem olho verde? Olho verde. É bonito, né? Olho verde é bonito. Olho verde é o mais lindo de todos, viu, André? Desculpa, olho verde é o mais lindo. Tá? Só que olho verde já nasce cansado, em primeiro lugar. Tá? Olho verde não pode ver sofá. Ele já não senta, ele senta com as costas. Ele vai se encostando, se arria. E olho verde é candidato a todas as ites do mundo. Rinite, sinusite, otite, amidalite, cistite, preguicite, é tudo. Tá? E a minha pequenininha, ela nasceu, perdeu a mãe com 1 mês e pouquinho, e a gente está cuidando dela, tá criando, mas o olho, nós estamos fotografando o olho dela de tempo em tempo. E ela tem um olho verde, mas não é um verde normal, é um verde grosso, carregado. Qualquer mudança de temperatura, ela não consegue dormir. Eu disse assim, vou levar o Ozox para casa, eu uso no consultório. Ela estava em crise, levei o Ozox para casa, o aparelho, e ela não estava conseguindo dormir agitada, né, porque tranca tudo. Coloquei o aparelho dentro do quarto, dormiu a noite inteirinha. Tá? Mas o olho me mostrou que ela tem problema de imunidade, de mucosidade, desde que nasceu eu vi o olhinho dela. Então a iridologia, a vantagem da iridologia é essa, é aqui, ó. Ela abre a porta para ozonioterapia, abre a porta para massagem, para mandar a pessoa botar o pé na terra. Aquele que está com a cabeça fritando o cérebro ali, ele precisa ter conexão com a terra, ele tem que descarregar isso na terra. Parar com tecnologia, com celular, com computador. Tem gente que é ligado demais. Sai disso, vai abraçar uma árvore, vai caminhar de pé descalço na grama molhada pelo sereno da manhã, vai tirar o açúcar da dieta, o café, ó, aquele que já é assim, fica mais assim ainda com o café, tá? Então, assim, a iridologia, ela mostra o problema e a solução. O último slide é esse, ó, que eu gosto de deixar para as pessoas aqui, ó. Ó, a iridologia aponta o caminho. A naturopatia mostra a solução. E a naturopatia é tudo isso que vocês fizeram. E mais um pouco. É tudo isso e mais um pouco. A naturopatia, sem a iridologia, corre o risco de ser alopatizada. Professor Edomar, o que o senhor tem aí que é bom para dor de cabeça? Eu não respondo. Senão não vou ganhar minha consulta. Né? Não, a dor de cabeça, por que você tem dor de cabeça? Eu preciso lhe avaliar. Eu vou só alopatizar o naturismo. Está muito isso hoje. O que o senhor tem que é bom para depressão? Por que tem depressão? Né? Às vezes tem que tratar os traumas, né, dona Elisa? Tá? Então, olha lá.
A naturopatia sem iridologia corre o risco de ser alopatizada. Agora, a iridologia sem a naturopatia não faz sentido. Eu conheço médico fazendo curso de iridologia para usar na medicina convencional. Ele não acredita em nada dessas coisas naturais, é fumante, come de tudo. Ah, não tem sentido. Então, agora, claro, ambas se completam, mas é importante você ser uma pessoa bem preparada. Tem iridologista que não fez uma boa experiência e aí ele quer coisa fácil, aí ele vai buscar outras coisas. Mas por quê? Porque ele não foi bem preparado. Eu tenho dito para os meus alunos, vão atrás, busque, participe de congresso, participe de outro. Não é só curso com o professor Edomar, não. Outros cursos, vão atrás. Vocês têm que buscar, têm que ler. Né? Não, tu quer aquela coisa rápida do Instagram, né? Do Instagram é no máximo 15 segundos cada ali pedacinho. E se tu não pegar aquela coisa rápida... Não, hoje as pessoas não têm mais prazer de pegar um livro e ler o livro, fazer anotações no livro. Eles querem tudo muito rápido. Nós não podemos entrar nessa onda moderna não, gente. Tá bom? Eu quero encerrar essa palestra dizendo assim, ó. Foi uma experiência magnificente para mim estar com vocês. E eu me sinto um devedor à causa da naturopatia. Eu me sinto um devedor, tá? Eu preciso me doar mais. Eu preciso me entregar mais. Se eu sei que isso aqui é bom, se eu tenho conhecimento disso aqui, que funciona, por que eu vou ficar isso para mim? Quando você recebe o feedback, eu tive uma aluna que fez o curso só por fazer 77 anos, ela não tinha pretensão nenhuma. Né? Advogada, psicopedagoga, aposentada, funcionária pública, mas ela disse, eu quero fazer para conhecer. Aí ela fez o curso. Uma senhora, 77 anos, sozinha, já tinha sido casada, o marido era separado, não vivia mais com ele, evangélica. Aí ela chegou e disse assim, depois do curso para mim, professor, ela pediu licença só para entrar rapidinho lá na minha sala. Professor, eu tenho um problema muito sério, professor, de ressecamento vaginal, isso me incomoda. E eu fui no meu médico e ele disse que é falta de sexo. Tá? É falta de sexo, eu não quero isso mais para mim, professor. Eu não tenho mais essas pretensões, eu não quero mais. E agora, né, o médico disse que é falta de sexo, eu tenho que ter sexo, tenho que exercitar. Eu disse assim, dona fulana, a senhora vai levar Oxiflower Gel para casa. E a senhora vai aplicar Oxiflower Gel na área genital. E dê mais os frequenciais da área hormonal. Ela voltou para mim um dia e ela pediu licença para a Adriana trabalhava comigo na época, ela pediu licença, ela só queria dizer uma palavrinha. Ela entrou rapidinho. Professor, aquele Oxiflower Gel que o senhor me deu, que maravilha, passou todo o meu problema, e aquele médico queria que eu não fosse fazer sexo. Olha, resolveu com aquele gelzinho, Oxiflower Gel. Não, maravilha, é isso? Então tu recebe cada feedback dentro do consultório, cada retorno, que isso é muito gratificante. E eu gostaria que vocês experimentassem isso. Quem ainda não se abriu para a iridologia, permita fazer uma experiência novamente com a iridologia, para você ver o que a iridologia vai fazer por você. Tá bom? Obrigado a todos. Nos vemos no próximo congresso. Tá bom? Para quem que eu passo? Obrigado, doutor, por ricas recomendações e orientações. De grande valia, né? Para a vida toda. Neste momento, eu gostaria de convidar novamente a Daniele, por favor. Vou
pedir para que você entregue essa placa para o doutor Edmar, tá? Pela honrosa. Edomar. Edomar. Pra você nunca mais esquecer. Edomar. Não, pra você nunca mais esquecer. Sim. Aquele que fez a palestra sobre o olho é do mar. Ah, ficou gravado. É do mar. Nunca mais esquece. Tá bom, valeu. Muito obrigada, viu? Eu já tenho 2 dessas lá no meu consultório. Adeilson, Tem mais duas. pode se agrupar, que a Ana tira a foto. Olha só. Aqui, ó. Bendito seja Deus, mulher, vem mais pra cá. Ó, ela disse assim, ó, acho que eu vou ser sua aluna. Fale com a Adriana, que tá na banca aqui do lado. A Adriana não tá aí? Vai lá, Adriana, lá. Ah, e outra coisa, esquecemos de falar. Quem preencheu um cadastrozinho ali com a Adriana, ela vai sortear agora, no início da aula da tarde, um livro, 2 livros, na verdade, e 2 suplementos fantásticos. Não vou dizer o suplemento. É aqueles que mais vocês desejam, que mais vocês querem, um suplemento de alto custo, junto com o livro. Vocês vão, ela vai pegar o nome de vocês, vai fazer o sorteio agora, depois do almoço. Você quer que eu sempre, por favor? Gente, tem coisa pra sortear pra caramba. Ah, é? 2 horas todo mundo aqui, isso não perde. Tá bom? Muito obrigada, Valeu. Daniela. Agora, por favor, agora ele tiver. Pegar para o Daniela. Ah, olha só, ela não recebeu. Né? Com muita honra, prazer em tê-la conhecido, né? E participante desse congresso, eu, né, entrego aqui essa justa placa também. Muito obrigada. Tá bom? Aposta. Tá bom, valeu. Pode ficar aqui, Gratidão aos Daniela. dois.